Seres de luz amados, boa tarde, gratidão vossas vidas, essências divinas. Eu sou amor, sou perdão, sou gratidão, sou misericórdia, sou compaixão, cura, bênção, libertação. Lei superior da entrega, fazer tudo desapegado do resultado. Resultado de nada nos pertence. Trabalho espiritual, o resultado pertence à eternidade. Água com limão. Eu ponho no limão inteiro, com casca e tudo, depois de higienizar a casca. E ela vai ficando saborizada. Um dia, 2 dias. Eu tenho tido diversos desdobramentos. Eles aumentaram, os desdobramentos aumentaram, assim, exponencialmente. Depois que nós começamos a escrever a série A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado, exponencialmente. É muito. E é muito trabalho acontecendo. Os servidores realmente são poucos. A maioria foi por outros caminhos, buscando caminhos de egoísmo mesmo. Então, os servidores que estão se doando altruisticamente dentro da lei espírita do sacrifício são poucos. Poucos. Que a maioria entra em desdobramento, buscando a diversão, buscando coisas do próprio interesse. E o desdobramento teria que ser genuíno, ancorado na nossa essência divina, sem forçar nada. Deixar seu espírito te guiar. Deixar que o teu espírito te leve. Então não tem uma cartilha para ensinar desdobramento. Tem uma cartilha para ensinar brincar no parquinho, né? Tem cartilha aí para te ensinar a brincar no parquinho, longe do serviço ao plano, longe do verdadeiro servir. E é serviço demais. O planeta se sustenta por essa rede de sustentação ancorada nos servidores do plano. Gaia não aguentaria sozinha fazer o trabalho necessário. É muita coisa, mas é muita coisa, né? As emanações psíquicas, emocionais, mentais, de ódio, rancor, ressentimento, criam coisas assim que já teriam explodido o planeta há muito tempo. E o esgoto, nossa, tudo que é levado para os esgotos, não tivesse os servidores do plano ali nos esgotos, dos subterrâneos, do astral, mesmo ali mais denso do plano físico planetário, se não fossem servidores que mantêm a fluência disso, né? Se acontecesse um entepimento emocional, etérico, mental, o planeta explodiria, não suportaria tamanho desequilíbrio. Então, desde criança que eu trabalho limpando esgotos nesses planos. E isso tem que ter uma fluência. Existe aquele trabalho nos esgotos, né? Para que mantenha-se uma certa fluência, o planeta não venha a explodir com isso. Tem aqueles que recolhem os lixos
da humanidade, da vida planetária como um todo. Se não fosse isso também, a vida não seria possível no planeta. Então, num certo desdobramento, eu estava treinando crianças ao voo. Crianças ao voo. Aquilo era simbólico, né? Eu mostrava para elas como se impulsionar com os pés para dar aquele impulso. Às vezes a gente sobrevoava picos, montanhas, e depois voltava para perto das crianças para ver como era o voo. Estávamos ensinando, trabalhando com crianças. E eu sou do movimento do Programa Federal Famílias Acolhedoras, um trabalho, né? Programa federal com participação de estados e municípios para acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, quando o Conselho Tutelar faz a apreensão e o juiz toma a decisão. Família Acolhedora apoia esse trabalho de Conselho Tutelar e juizado de menores, encaminhando para famílias pré-cadastradas, já aprovadas, né? Que fica com a criança em casa, em família, ali na família, por um tempo, né? Um trabalho temporário, é o guarda-chuva na época da tempestade. É um trabalho com crianças, trabalho profundo, profundo. E eu trabalhava com essas crianças no nível interno, que estão nascendo seres, né? Assim como nasce uma leva totalmente despreparada, fruto da promiscuidade humana, nasce também seres preparadíssimos para esse momento. E quando nascem em determinado lar, na verdade, vem todo um serviço contra-informação sobre eles. Então a gente estava ensinando essas crianças a se lançarem acima de tudo aquilo que é essa negatividade humana. O voo significa isso. Ter a liberdade de fazer o trabalho sem ficar ali ancorando naquilo que é baixo, essa questão da maldade, essa questão da narcisista, né? Essa questão do ego, do egoísmo, do ódio, do poder, né? Então, ensinar crianças o voo é estar acima disso, é se conectar com os planos sutis da vida, onde buscando estar mais em comunhão, né, com as hierarquias espirituais a serviço do plano de restauração da vida. Então a gente estava trabalhando com crianças, mostrando para elas como voar. Como voar. É tipo estar no mundo sem ser do mundo, que é um extremo desafio, absolutamente desafiante. Estar no mundo sem ser do mundo, conscientemente. Absolutamente desafiante, porque tudo puxa, né? Para você ficar ter o seu foco de pensamento naquilo que não era para você estar dando energia para aquilo, né? Então, ensinar as crianças a voar é um ensinamento, né? de foco, ter um foco acima. E o foco, manter esse foco, é também o auxílio das leis superiores, né? Lei superior não desafio, você não desafia, nem leva a situações de desafio, mas muitas vezes,
nosso próprio viver, as nossas próprias decisões, leva um desafio para as pessoas, mas a gente não faz isso conscientemente. É ancorado nas propostas do nosso espírito, da nossa alma. E a criança, no passado, vamos dizer assim, o ser, na verdade, antes dele nascer, ele paira, né? Ele fica ali. Vamos dizer, perto daquele pode ser seu pai, daquele pode ser sua mãe, aqui no plano físico, a alma fica ali, num certo plano, aguardando um momento. E ela não desce total de uma vez só, ela desce aos poucos, né? Ela desce ali como um embrião, vai desenvolvendo ali 9 meses, uma gestação, um parto, o bebê, né? De 1 ano. É uma porcentagem da alma do ser ali, uma porcentagem que vai num desenvolvimento ao longo dos anos, até que aos 13 anos a alma está completa ali naquele veículo. Se tudo correu bem, aos 13 anos a alma está completa ali naquele veículo. Contudo, no entanto, entretanto, naturalmente, nós entramos num período de cura, onde eu observo internamente que praticamente tudo mudou. Tudo mudou. Então nós podemos ter aí crianças aí, uma faixa etária aí, 9 anos, terem completado a descida da alma, né? Ou menos ainda. Eu não fui atualizado ainda, mas sei que tudo mudou. Assim como o processo do desencarne, processo do desencarne, tudo mudou. Então eu estava observando outro dia que até as leis, né, vão se adaptando, movida pelas forças de manutenção da morte, as forças de manter o ser na morte, vão se adaptando para irem sugando ou minimizando a capacidade da alma de pleno desenvolvimento desde cedo, né? Desde cedo. Desde os 4 anos de idade, a lei obriga você a manter seu filho na escola. Então a gente tem que olhar o Mestre Jesus Cristo, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você cumpre a lei, né, conforme a lei dita, mas internamente você faz outro trabalho ancorado na hierarquia espiritual, planetária e além. Então, o servidor do plano, ele cumpre a lei, conforme a lei é no plano físico, e internamente ele trabalha todas as possibilidades da alma. Internamente ele trabalha todas as possibilidades da alma, desde ali como criança, né? Desde ali aquele momento como criança. E até antes, né? Até antes. Eu lembro do meu neto, Miguel, meu neto Miguel. Eu tive um desdobramento onde o plano me mandou num local
que havia havido uma batalha ali, onde eu vi aquela quantidade de sangue. Eu pedi para sair, eu disse para o meu pai, chamo-me a essência de pai. Eu disse ali naquele momento, pai, me socorre, eu perecerei. E eu saí, né? Saí daquele local, era um túnel, parece que era um túnel debaixo de um castelo, uma batalha medieval. Parece que era um túnel de fuga. Os soldados foram surpreendidos ali. Então eu me vi andando em poças de sangue, pedi para sair a primeira vez, saí. Na primeira cochilada voltei para onde eu parei, e foi essa brincadeira aí 5 vezes. Até que na quinta vez eu chego num soldado ferido na batalha, que já estava ali nos momentos finais de partir. Abracei dele e disse, recebo o amor do meu pai. Aí subimos juntos a um local que eu conheço já de longa data, que é onde se trabalha as possibilidades da encarnação. Aí eu digo que eu coloquei meu neto ali, que ele veio a ser meu neto, na fila da encarnação. E quase toda noite eu encontrava com ele ali na fila e eu já fui vendo que ele era ansioso, que era daquele tipo de que está encarnando, que querem tudo para o amanhã, que não aceita não como resposta, que são extremamente, querem expressar totalmente a liberdade, né, como um todo. Pus ele lá. Toda noite conversava com ele, eu via como ele ia nascer, como seria o comportamento e tal, as feições, tudo, e tudo. E toda noite ele falava para mim, essa fila não anda. A fila não anda. E eu pacientemente lidando com ele ali durante 7 longos anos. 7 anos. Então, meu filho, minha filha, queridos amados, se vocês têm pressa em alguma coisa, esquece a pressa. O trabalho espiritual é paciência, 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 multiplica por trilhões, quatrilhões, é paciência. É ao longo da eternidade, ao longo da eternidade. E quando deu 7 anos, Miguel nasce. E eu já tinha dito há muito tempo, ia nascer um homem, um menino, né, com essas e essas características físicas e de comportamento, né? E nasceu daquele jeitinho que eu sabia. Então, a gente serve o plano evolutivo dentro da lei superior do sacrifício. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu sempre me vi livre, voando, só que eu tinha medo de altura. Eu não queria um voo muito alto. Por quê que eu não queria um voo muito alto? Toda vez que eu me via voando, o cisne ali, menino, 6, 7 anos de idade, sabia que ia despencar para o corpo físico. Então eu me via livre, voando, feliz, mas gostava dos voos mais rasos. Então eu estava ensinando as crianças ali primeiro, esses voos mais rasos, né? Voe raso primeiro. Depois, à medida que a coragem for aumentando, né? Aí você vai subindo mais alto, né? Você vai subindo mais alto, que em determinado momento você vai ter que entrar no corpo físico de novo. Se você for muito alto, você pode experimentar o que eu experimentei toda noite, a queda.
Aí muitas vezes assim, eu estava lá naquele alto da montanha, né? E, e pensando, eu vou ter que sair daqui, mas na hora que eu for voar, em algum momento eu vou despencar para dentro do meu corpo. E era o que acontecia. Toda noite eu em voo despencava para dentro do meu corpo. E a sensação horrível, horrível essa sensação de despencar dentro do corpo. Isso foi um tempo de treinamento, né? Até que eu não despenquei mais. Eu não despenquei mais para dentro do meu corpo. Então eu estava passando por um grupo de crianças. Esse meu treinamento com voo, né? Esse meu treinamento com voo, impulso nos pés, aproveitar correntes de ar, e voar contra a corrente do ar, a corrente de ar, por mais forte que seja o vento. Começar nos voos mais baixos, depois ir subindo, né? E não ter medo. Trabalho espiritual é coragem, 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 exponencial, exponencialmente a quatrilhões. Essa coragem, coragem não quer dizer ausência de medo, coragem quer dizer que você assume o B.O. E lembro do mestre dizendo, assumir a sua evolução. Mestre Retrien Neto, irmão, assumir a sua história, assumir as suas lembranças, retornar à vida, despertar um pouquinho a cada dia, um grãozinho de areia de praia, despertar um pouquinho a cada dia, retornar à vida e assumir a sua posição no reino. Quem é você no reino? Qual o teu nome cósmico? Só sua essência pode responder essas coisas para você. Ser nenhum encarnado no planeta Terra tem a capacidade de lhe dizer o seu nome cósmico. Se aventurar, está mentindo ou sendo enganado, se está sabendo. Só você pode alcançar o seu nome cósmico, se for necessário isso. Eu não faço ideia do meu, mas sei que eu tenho um nome cósmico. Então, ser de Deus amados, eu faço um trabalho com as crianças, tanto no plano físico quanto no plano interno. Tanto no plano físico quanto no plano interno. E as forças contra a evolução também fazem de tirando das crianças a possibilidade do desenvolvimento pleno das suas almas. Eu publiquei no livro A Guerra de Órion, Agenda Reptiliana. A agenda reptiliana. Então, quem quer algo bem complicadinho. Mas quando a gente teve orientação do Cristo de não olhar esses movimentos aí das forças contrárias à evolução, eu parei de divulgar a agenda reptiliana. Na agenda reptiliana é o movimento das forças contrárias à evolução para tirar as possibilidades da alma desde cedo nas crianças, né? Desde cedo nas crianças. Isso é fato. Mas
O time a serviço do plano de restauração da vida não briga com essas coisas, né? No plano físico, não tem briga, não tem luta, não tem nada disso, né? Você faz dentro da orientação do plano internamente, é dentro, não é fora. Fora não tem solução. Mestre Tigriné dizia: todo trabalho legítimo a serviço do plano é aquele que te leva para dentro. É aquele que busca te levar para o seu interno. Então, ensinando crianças a voar no plano interno, passando a experiência já de um tempo, de lembranças, lembrar. O livro A Guerra de Ódio totalmente ancorado em lembranças, e a gente precisa ir lembrando, grãozinho de areia de praia por grãozinho de areia de praia, ao longo da eternidade. Tenha paciência, você não vai resolver tudo nessa vida, eu praticamente não vai resolver nada, né? Então, paciência. Quando eu fazia o trabalho de cura grupal, primeiro raio cósmico branco, paciência. Esse primeiro raio branco é muito ancorado na Virgem Maria, da qual eu sou vidente desde menino, né? Desde sempre. É outro mistério na minha vida. A Virgem Maria sempre está ali, nas minhas memórias mais antigas. Nas minhas memórias mais antigas, a Virgem Maria está ali. Ela não é algo dessa versão, dessa linha de tempo, né? Eu já tinha visões com ela ali, na primeira encarnação do universo, onde a gente se encontrava em cavernas, em subterrâneos, tudo muito oculto, muito escondido, né? Aí a gente vem para uma versão onde a gente pode agradecer, dar glória à fonte, dar glória ao sacrifício do time, né? Trabalha no silêncio, para que a gente tenha um celular onde a gente possa estar falando um pouquinho sobre essas coisas, desse período de sacrifício. Olha para dentro de você. Se você está a serviço do plano, você já tem graus de altruísmo dentro de você. Você já tem graus de altruísmo. O egoísmo já não faz tanto sucesso mais na sua vida. Você já pensa na coletividade. Você já não quer coisas para si. Você já pensa na coletividade. Meu celular vai desligar. Então, seres de luz amados, deixe comentário, faça suas perguntas, deixe o like, por gentileza, se inscrevam no canal. Eu estou fazendo atendimentos individuais, é só entrar em contato comigo, vou deixar meu telefone e o link nos comentários, que direciona a página da saga Relembrar, que é onde estão os livros, os PDFs dos livros gratuitos. Todo o trabalho do canal é gratuito e sobrevive de doações. Gratidão.